Começamos mais um vídeo no canal. E mais devocional para vocês. Trouxemos aqui uma palavra, também é do que a gente tem vivido. E vai ser bem reflexivo para vocês e espero que vocês gostem. Pronto, a gente vai ler de Jó 2 do 3 ao... Capítulo 2, Isso. versículo 3 ao 10. 10. Vamos ver até o 10. É um pouquinho grande, mas pronto. Mas senta prestem aí. muita atenção. Exatamente. Depois você vai ter a reflexão. Vai, pode ler pra gente, por favor. Lê? Não, pode ler. A voz dela é mais bonita, por isso mesmo. Vai. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pronto, a gente para por aqui. Viu que tudo que Jó fazia, né? Ela já morreu, agradava a Deus. E pronto, aqui já a gente pode pegar um simples versículo, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Íntegro, não faz o mal, homem que teme a Deus. Que mais ele fazia? Irrepreensível, né? Então, e evita o mal. Olha. E além disso, Deus chamava tanta atenção por ser assim, que Deus reparava quem ele era. Tá vendo? Então você anda chamando a atenção de Deus e anda fazendo isso que o Jó fazia. Um simples versículo, a gente já começou né? Daquele jeito. Vai continuar. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então, você sente tudo isso que a gente acabou de falar no versículo 3. No 4, Satanás fala que a gente, né, nós carnais, vamos dar tudo pela vida e se tiver tudo para ferir a gente aqui, a gente vai amaldiçoar Deus, vai blasfemar, vai reclamar com Deus, vai ficar reclamando de tudo que acontece. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Então tudo que a gente faz para agradar a Deus vem aqui, né, Satanás, dizendo não, ele faz as coisas pra gente poder, né, não agradecer a Deus, ficar com raiva de Deus, ficar xingando, blasfemando, irritado, tipo assim, não confiar mais em Deus, perder algumas coisas ele faz pra gente perder a fé, porque Deus vai tratando a gente devagarzinho, só que também no meio a gente sabe que tem armadilhas e estratégias do inimigo, né, no meio disso aí tudo, não é só Deus que tá treinando a gente, Satanás também faz, só que Deus observa. Porque mais pra frente a gente vai entender isso. Vai pro 6 agora. Do 5, né? Sim. Ah, não, já li. Já leu o 5, gente. Então era no 4 e no 5 já diz o que acontece. Pronto. 6. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Então Jesus colocou a vida de Jó, né, nas mãos de Satanás. Só que não poderia matar ele. Mas o restante de tudo ele tinha autoridade. Então, já saibam que Satanás tem poder, tá? Porque as pessoas acham assim, Satanás não tem poder. Tem sim, ele tem poder. A palavra é muito clara sobre isso. Tem poder porque ele era um anjo de luz. Então ele tem poder. Ele só não tem mais poder que Deus, mas ele tem poder. E ele é inimigo de Deus? Não. Porque não tem como ser inimigo de alguém que você não consegue ser contra ele, não consegue fazer nada contra ele. Ele é nosso inimigo, tá? Ele é nosso inimigo. Ele não é inimigo de Deus. Não tem como ele ser inimigo de Deus. Porque Deus, qualquer coisa que fizer, acaba com ele. Deus que é misericordioso não acabou com ele ainda. Nem com Satanás Deus acabou. Presta atenção. Olha como Deus é misericordioso. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda tem a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Viu? Jó não reclamou do que Satanás fez. Ele não sabia que era Satanás fazendo aquilo, né? Ele não sabia. Ele achava que era Deus.
Só que mesmo assim, sendo ele achando que era Deus, né? Que aqui na Aham. visão dele era Deus, que mesmo ele falando que não aceita que o mal de Se Deus, a né? gente aceita o que é bom, por que que a gente não pode aceitar o mal? Pronto. Ele não reclamou de Deus. Não Não amaldiçoa reclamou, Deus. não amaldiçoou, não blasfemou. Entendeu? Ele Ele entendeu? só questionou. Só questionou, ele não reclamou. No momento algum a gente vê ele reclamando. E depois, mais pra frente, quem quiser continuar, ler aqui, ele perde os filhos, perde a esposa, É gigante. os amigos dele zoam dele. E pronto, e no final a história. No Perde final, toda a riqueza dele toda que ele riqueza. tinha. Fica pobre, desolado, né? E ainda ferida. Naquela época, quando você tinha lepra, você era um amaldiçoado. Era uma das Amaldiçoado, piores doenças. uma era das lepra. piores doenças. E outra, você não podia entrar dentro da cidade. Imagina. Então você vivia como um morador de rua. Imagina, um homem que era riquíssimo. Vivia como morador de rua, arrastado pela rua e ninguém chegava perto dele porque tinha nojo e medo. E aí depois no final ele tem tudo em dobro. Riqueza, família, Dobrado. a saúde, né? Dele também melhorou tudo, o estudo sumiu. Mas a ideia aqui é o quê? É a gente perceber que Deus fica feliz com algumas atitudes nossas, mas a gente passa por alguns detalhes, algumas provações que o inimigo faz parte disso e Deus autoriza. E o que a gente vem fazendo em meio dessas provações? O que a gente vem falando, qual é nossas ações? Porque, assim, tudo é muito lindo quando a gente está no paraíso, né? Quando tá tudo dando certo, quando tá tudo em financeiro, pagando todas as contas, em relacionamento, tudo bonzinho, bonitinho com todo mundo. Só quando a primeira pessoa começa a falar mal de você, qual é a sua reação? Quando a primeira conta, ou a sua água, ou o seu gás, ou indiferente do que for, é cortado, tira de você, né? Do seu confortozinho ali, do seu bem. Qual é a sua primeira reação? É você agradecer a Deus? É você perguntar a Deus por quê? Ou é você falar, mas por que Deus? Por que tá acontecendo isso? Como é que merece? Por quê? Por quê? Por que eu não fiz nada? Entendeu? Qual é a sua reação quando acontece alguma coisa com você? A gente tem que ficar atentos às estratégias do inimigo, porque ele usa várias estratégias pra gente reclamar. E vem acontecendo com a gente várias coisas, assim, tipo, 2 semanas direto, gente. Coisa boa e coisa ruim, coisa boa e coisa ruim, coisa boa e coisa ruim. Uma atrás da outra. E em relacionamento, graças a Deus não, mas às vezes tem algumas discussões, a gente sabe, né, contornar, sabe falar, mas A em gente tem financeiro... percebido que tem sido algo surreal, tem sido tipo, que não faz sentido. Em financeiro, se você não buscar ler as coisas, entender o que aconteceu com o Jó, eu escolhi Jó porque mostra o que a gente está vivendo hoje. Não é como Jó, nada de lepra, nada disso, mas algumas coisas em financeiro, alguma coisa em relacionamento, em amizades, e tipo, Deus faz uma coisa boa, só quando vem a ruim, a gente só pensa na ruim, e esquece aquela boa que Deus fez, entendeu? Porque Deus vai nos preparando para alguma coisa que Ele vai nos dar, né? E a gente sabe que Ele é misericordioso, e a gente não pode reclamar das coisas que vem acontecendo, porque isso é um processo, é uma coisa que Ele está te preparando para algo que a gente não sabe, cada um tem, né, o que Deus vê em cada pessoa. Só que Satanás não fica feliz com isso. Ele quer fazer você ter raiva de Deus, quer fazer você pecar, blasfemar, reclamar, xingar, fazer o mal para outras pessoas. Igual quando acontece uma coisa com um amigo ou com um conhecido, e você... Hoje eu falo assim, ainda bem que eu sou cristão, esse povo tem sorte, porque se a gente for pensar o mal, a gente pensa tanta besteira, é matar um outro, é bater, é xingar, é fazer maldade, é furar o pneu, é arranhar o carro, é quebrar o vidro, 1000 coisas, né? A gente pensa em 1000 coisas. Só se você não tiver consciência, pô, eu não posso fazer isso, isso não é bom, Deus não agrada disso, e o que Deus vai pensar de mim nisso, e se eu morrer amanhã eu fiz isso hoje, entendeu? Então a gente tem que começar a pensar e ter a clareza do que está acontecendo e o que te leva a fazer isso e o que você faz. Porque senão você, olha, desagrada a Deus a todo tempo. Se eu não vigiar e a Lara não vigiar, desagrada a Deus a todo momento. É xingar um outro, é xingar as pessoas, é brigar, é reclamar, é ficar com murmurar, cara de birra pros outros, é descontar uma coisa que aconteceu em outra pessoa que não deve. Porque muita gente fica estressada e interessa se é casa, se é trabalho, o que for, no trânsito. Hoje em dia acontece muitas brigas no trânsito. Mas tudo é armadilha e estratégia do inimigo para poder atrapalhar a sua vida. E você cai igual um pato nadando. A gente não fala que a gente não cai, às vezes a gente cai também.
Mas a gente tenta já perceber o que Já é. perceber o que aconteceu, por que estão agindo daquela forma. Entendeu? E uma coisa que eu aprendi com a minha pastora Nanda, que é muito legal, que ela me ensinou, que ela falou bem assim, quando você estiver num dia mal, a gente percebe quando a gente tá mal, sabe? Você acorda já irritado, você já acorda estressado. Eu sempre tento fazer isso. Às vezes eu confesso que às vezes eu tenho sido falha, mas eu sempre tento fazer isso, que ela falou assim, quando você tá num dia mal, você percebe que não tá num dia legal, você percebe que você tá muito estressado por causa de alguma coisa, entra dentro do seu quarto e começa a orar. E só sai de lá quando você estiver diferente. E isso, gente, é algo surreal. Porque eu falei, cara, faz sentido. Por quê? Porque às vezes é o inimigo te tentando em alguma coisa, te irritando em alguma coisa que nem era pra você estar irritado, só que você já acordou irritado. Você nem sabe por quê. Mas às vezes são tentações da vida que Deus permite para você aprender mesmo. São provações que a gente aprende, que a gente amadurece, que a gente sabe como ensinar outras pessoas a passar por aquela provação. Mas quando a gente entra no nosso quarto, ora, e só sai dali quando estiver melhor, são coisas diferentes. E isso é muito legal. E uma coisa que eu acho muito legal também, que eu já vi sobre isso, não lembro se foi o Paulo Marçal, quem foi que falou. Quando você tiver com a mente muito pesada, tipo, você tá muito exausto de trabalho, muito exausto de telemóvel, muito exausto de tudo. Tira um momento pra você relaxar, nem que seja um dia. Pra você relaxar, você fala, mas não tem como que eu vou fazer isso? Não é pra você sair, você não precisa sair. Mas tire um momento pra você ficar sozinho. Vendo um filme pra distrair. Fica na caixa do nada. Fica na caixa Quem do indica a nada. gente tem que estar na caixa do nada. Porque, olha, quem já levantou. Pra relaxar, Quem já levantou, tá, eu acho que a maioria das pessoas levantam, e agora a gente priva o máximo do máximo não pegando o telemóvel. Igual a gente levantou às 8 e pouco, 7 e pouco, eu levantei 8 e pouco. Eu fui pegando o telefone às quase 10 horas da manhã, mas eu já tinha tomado um café, já tive com ela, tive com a minha filha. Entendeu? Assim, imagina se tivesse uma notícia, tinha notícia ruim no telemóvel. Mas eu não vi essa notícia ali logo que eu levantei, porque senão acabava com o meu dia. Ia acabar até o café da manhã. Ia acabar com tudo. Então, tipo assim, um erro também nosso, a gente já priva mais, a não ser que é uma coisa muito importante, mas fora isso, a gente não pega um telefone. Não pega. Porque ela já levanta acabando com o seu dia. Aí a pessoa, o seu filho, que não tem nada a ver, acaba sendo afligido, você não dá atenção a ele, já quer resolver o problema, só que você não vai conseguir resolver o problema. Aí sai pra trabalhar, não fez nada com sua esposa e você bate o carro e morre. Né? E aí já era. Aí já era, acabou. Ou, pronto, você vai ficar o dia todo estressado, chega na empresa, no seu trabalho, começa a descontar em todo mundo. Mas é uma estratégia que ele fez, assim, que você lembra. Ele acabou com o seu dia no primeiro minuto que você acordou. Entendeu? Então, tipo, não faz sentido. Então a gente tem que ficar muito esperto do que acontece com as estratégias do inimigo. Para toda vez que acontecer alguma coisa muito ruim, uma notícia muito mal, uma briga de trânsito, uma briga de qualquer pessoa, você para. Por que tá acontecendo isso? Por quê? O que vai me fazer levar se eu fizer isso? O que isso vai fazer comigo se eu ficar remoendo isso? Entendeu? Se é uma coisa que você não resolve, uma coisa assim que... A maioria das coisas a gente consegue resolver, mas outras não. Mas a gente sempre tem que buscar oração. A gente busca orar, tá tudo bem, Deus proverá, Deus vai resolver. E declarar coisas boas. Exatamente. O que eu faço para resolver isso? Como é que eu resolvo? É pensar logo a solução, se tem como resolver ou não. Porque você filtra todos os pensamentos ruins de coisas que você pode tentar fazer, entendeu? E nisso entra também declarar coisas boas. Ou declarar coisas boas, você pode falar, mas no momento eu não acredito que vai acontecer coisa boa. Declara. E outra coisa que eu aprendi, de novo, declara de novo. Mas eu não acredito. Declara até você acreditar. Vai declarando até você acreditar que vai acontecer alguma coisa boa. Porque... é muito fácil a gente mesmo amaldiçoar nós mesmos. Nós mesmos amaldiçoamos a nossa casa, amaldiçoamos a nossa família, amaldiçoamos a nossa empresa, ou o trabalho que a gente trabalha, ou amaldiçoamos o nosso patrão, ou amaldiçoamos nós mesmos. Mas por que a gente usa tanto a nossa boca para amaldiçoar, mas a gente nunca usa para abençoar? Então cuidado com a sua língua, cuidado com a sua boca, cuidado com o que sai de dentro dela. E muito cuidado com o medo que você tem. Porque muita gente tem medo de um monte de coisa, né? Tipo, medo de ficar... eu não vou ficar digitando aqui, senão pronto. Mas é medo. O medo que você tem hoje, você acaba por atrair esse medo. Então você também tem que saber filtrar o seu medo, né? Porque o medo é uma energia que a gente atrai e ele trabalha pra gente gratuito. Então você tem medo de sua mulher te trair. Você fica batendo na tecla. Parece que tá nas escuras daquilo, ele tem medo daquilo, vou fazer aquilo. E tenta... Aí essa mulher é provada de todas as formas
por sua culpa, ou seu esposo. Então a gente tem que tomar cuidado com o medo que a gente tem, que a gente fica buscando. Você tem que ter medo de não poder estar com Deus de manhã cedo. Tem que ter medo de não poder abrir a Bíblia. Isso que é um medo bom, um medo saudável. O medo de não poder ler a Bíblia, o medo de não estar com a sua família amanhã, o medo de não Coloca o medo poder... pra trabalhar pra você. o medo de não poder estar com seu filho, o medo de seu filho crescer e você não ter tempo com ele, o medo do seu filho crescer e você não pôde criar ele, entendeu? O medo de não poder ler, não poder andar. Tipo assim, O Antônio falou isso, então me fez lembrar uma você tem que coisa. buscar, você tem que buscar assim, ter medo de coisas que você não vai conseguir fazer ali. Entendeu? Porque se você fica com medo, ai, nossa, eu tenho medo de bater o carro. Nossa, eu vou andar aqui com medo, mas eu tenho medo de bater o carro. Você acaba batendo o carro. O seu medo acaba te atraindo. Bah, e acontece aquilo que você, né, tanto tem medo, tanto teme. O que você lembrou? Me fez lembrar de uma coisa, que eu até cheguei a comentar com o Antônio assim, eu falei assim, um tempo atrás, não lembro onde que ele ia, mas ele ia em algum lugar, e eu falei assim, amor, eu tinha um pesadelo, eu tinha um sonho ruim com você, e ele fica assim, esse dia ele até falou, poxa, mas você só sonha coisa ruim comigo. Sonha comigo, cara. Todo dia Só mais sonha comigo e só sonha coisa ruim, nunca sonha coisa boa. Eu fiquei rindo, eu falei assim, amor, toma cuidado, não vai fazer coisa errada, não me traia, cuidado, se você estiver pensando em alguma coisa, me fala antes. Ele, por que você tá falando isso? Eu tive um pesadelo. Ele, mas por que você tá falando isso? Ele, antes de eu errar com você, eu vou estar errando com Deus, só lembre disso. E aquilo me trouxe uma tranquilidade, eu falei, caraca, faz sentido, né? Ele, antes de eu errar com você, eu tô errando com Deus primeiro. Então, tipo assim, igual ele falou, você falar pra mim, não faz isso, não vai mudar se caso eu for fazer. Se eu fizer, quem vai estar perdendo sou eu, não é você. E ela nem vai saber. Uma hora eu vou descobrir. Mas é verdade isso. Tipo, a pessoa nem vai saber. E ele tem razão, é verdade. Isso é verdade. Tipo, a pessoa nem vai saber, porque ninguém vai fazer essas coisas escondido, né? A mostra pra todo mundo ver, vai fazer escondido. Aí ele falou uma coisa que eu falei, caramba, por isso que é tão importante nós nos casarmos, nos unirmos, até com os amigos, com pessoas que são cristãos, pessoas que seguem a mesma fé que você segue. Porque elas têm, e pessoas que têm o mesmo temor a Deus que você tem. Porque isso te traz tranquilidade, te traz paz, te traz experiências boas. Mostra pra você como que você tem que confiar em Deus primeiramente do que confiar no outro. Igual eu falei com ele assim, Antônio, nossa, mas se você dormir fora, aí eu vou ficar com receio, eu vou ficar com medo. Ele, amor, mas você não tem que ficar com medo, o único que pode proteger é Deus. E eu falei, tá, mas o que se acontecer? Ele, o seu medo é o quê? Entrar alguém aqui? Amor, se entrar alguém aqui, eu posso tentar te proteger. Mas se a pessoa tiver com alguma coisa ou fazer alguma coisa, como que... É só se Deus permitir mesmo que eu consiga proteger você e nossa filha, mas pode ser que eu não consiga. E eu olhei assim e falei, faz sentido dele. Você tem que confiar mais em Deus, que Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, e não eu, Antônio. Porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Não é só em casa, pode acontecer em qualquer lugar que eu tiver, ou ele tiver. Vai deixar a janela aberta também, né? Pra pôr a porta aberta, pelo amor de Deus. Exagerar. Mas isso que ele quis dizer, tipo assim, faz sentido. Tipo, às vezes a gente tem medo de umas coisas, algumas coisas nos travam, nos paralisa por coisas que não faz sentido. Igual tem uma pessoa que trabalha com a gente, o Cauã, e ele falou bem assim, que eu achei bem legal. Ele falou, nossa, fui andar de skate na chuva, e ele foi descer uma ladeira, não sei, foi descer um negócio, e ele caiu. Aí eu falei, nossa, por causa da chuva, né? Ele, não foi não. Aí eu falei, mãe, mas não é mais perigoso? Ele, não, é até mais fácil. Só que o problema foi o meu medo. Aí eu falei, sério? Ele, Lara, o fato de eu estar com medo, porque eu sabia que tava chovendo, ele tava com medo por causa da chuva, porque ele tava com receio de escorregar. E por causa do medo, na hora que ele foi descer, paralisou a coluna dele. Porque ele ficou com medo, ele tipo travou. E quem anda de skate sabe que você não pode ficar travado com a coluna, não pode ficar com as costas travadas. Eu sei porque eu já andei de skate, tá? Pra quem não sabe, eu já andei, tá? Na minha adolescência eu andava de skate. Então, ele falou assim, tipo, travou as costas dele. E por isso que ele caiu e se machucou. Aí eu falei com ele, nossa, como que a nossa mente trabalha de uma forma negativa quando a gente fixa no medo. Ele, exatamente. Talvez ele nem teria caído se não fosse por causa do medo. É igual, já tá acabando, já. Isso não acontece aqui do cavalo. É igual o cavalo, ou o animal. O animal, não sei assim, né? Mas não deve ser todos. Mas o animal sempre tem medo da gente, igual a gente tem medo dele. Só que o que ele ataca a gente é pelo fato dele se sentir ameaçado, né? E por isso que ele te ataca, a cobra.
A cobra já viu quando ela te vê, ela enrola toda e fica chacoalhando com a cabeça em pé, porque o modo dela de te afastar ou de te atacar. Se ela quiser te dar o bote, você nem vai ver ela, porque ela vai devagarzinho e vai te morder, entendeu? O cavalo, a gente foi num lugar, né, tinha um cavalo, e ela não queria botar a mão. Medo. Mas o cavalo também tava com medo da gente, porque eu falei, não faça muito movimentos bruscos, porque ele sabe que ele assusta com a gente e a gente assusta pelo tamanho dele. Mas no final, meu, o cavalo, né? Todos os cavalos, gente, atenção. Tem cavalo que é mesmo bravo, tem cavalo que realmente não dá pra chegar próximo. Ou agora o boi. Ninguém chega próximo do boi, mas por quê? Porque o boi se sente ameaçado. Por isso que você dá cabeçada pra todo lado. Entendeu? E algumas pessoas maltratam também, mas pronto, o boi é um animal mais bravo. Mas, por exemplo, aqui um cavalo. E eu fui chegar perto dele. Eu fui colocando a mão assim nela, mas eu tava morrendo de medo. E ele sente o nosso coração. E eu falei, cara, não posso passar medo pra ela. Tem que passar confiança. Se eu passar medo pra ela, ela vai sentir medo de mim e vai querer me atacar. E com a boca do cavalo, se ele abrir é desse tamanho, meu braço é desse tamanho, ele morde meu braço, quebra meu pulso, quebra um monte de coisa. Regaça minha mão toda, né? Era uma égua, tá, gente? Era uma A gente égua. achou que era cavalo, mas depois a gente viu que era uma égua. Pronto. Agora imagina, se ela morde meu braço, morde minha mão, e a dentada deles são fortes, então pode quebrar meu dedo, pode arrancar um dedo, pode quebrar o pulso, machucar, vai machucar, né? E eu fui assim devagarzinho, fui, com medo, falei, canaliza o medo do coração, canaliza o medo do coração. E acabei por confiar. E eu fui e encostei assim nela. Encostei no rosto dela, fiquei fazendo um carinho nela. Ela ficou quietinha. E ela ficou quieta. Depois passei a mão do lado, mas nenhum movimento brusco e nada. Mas por que disso? Era o medo. E depois ela foi travada. Travou com medo, porque o cavalo assusta, o tamanho, o porte, né? Eu falei, vai, canaliza o medo do coração. E ela, não, foi, vai. E ela foi, depois ela ficou com medo. Eu falei, só não faça movimentos bruscos, porque ele pode assustar pelo medo dele te morder. Mas não foi porque ele é bravo, é porque ele assustou, né? E ela foi e passou a mão na égua. A égua deixou. E depois quando a gente chega, e depois ela ficava fazendo assim com a cabeça. Pra gente poder pedindo fazer mais. carinho. Pra você ver, o que assusta a gente foi o tamanho. Né? Ela era gigante. É gigante. E tem algumas espécies de animais que realmente não dá pra chegar próximo, realmente não são carinhosos. Cuidado. Tipo gorila, vai chegar próximo de um gorila, de um urso. Ele vai te Não é atacar. canalizar o medo. Mas é verdade, tem que Entendeu? colocar. Mas a gente eu tô dizendo isso, mas eu tomar cuidado com o medo que a gente tem. Que às vezes o medo da gente fazer uma coisa, tirar uma carta de condução, de conduzir um carro, um caminhão, uma moto, tudo trava a gente pelo fato do medo. Então, às vezes, hoje em dia, o medo pode te travar em muitas áreas. E é isso que a gente queria deixar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Lê sobre o Jó lá, que legal, gente. Lê sobre o Jó. Verdade. Então vai. Tchau. Tchau.